Quais foram os resultados da incorporação brasileira no Centro-Oeste? Como terminou o primeiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado? Meu nome é Marcos Catarian, eu sou sócio fundador da Brain, e nesse rápido vídeo vou trazer um breve panorama da região Centro-Oeste, mostrando como é que foi o desempenho do mercado imobiliário residencial nessa região. Vou compartilhar minha tela, uma breve apresentação, depois vocês peguem esse material e deem uma olhada com atenção. Vamos lá? Então está aqui, né, pessoal? Já devem estar olhando a minha tela, mercado imobiliário do Centro-Oeste, no primeiro trimestre desse ano. Esse é um trabalho que a gente realiza para a CEBIC, e aqui eu faço um destaque da região Centro-Oeste, claro, escolhendo as cidades que têm uma participação e um peso importante aí na incorporação vertical, ou seja, nos prédios residenciais. Então, o Distrito Federal, ali, Brasília. Em Goiás, pegamos a região metropolitana de Goiânia e Anápolis. Mato Grosso, a capital, Cuiabá, Várzea Grande e também Sinop. E Mato Grosso do Sul, a capital, Campo Grande. Bom, quais foram os destaques da região Centro-Oeste nesse primeiro trimestre? Houve uma queda de lançamento na ordem de 8,3%, quando eu comparo o primeiro trimestre desse ano com o mesmo período do ano passado. Mas, por sua vez, as vendas mostraram um crescimento da ordem de 20,2%, ou seja, lançou menos, mas o consumidor do Centro-Oeste continuou comprando e aumentou aí em 20% as vendas. As vendas caíram 8,8% em relação ao trimestre anterior e os lançamentos caíram 44% em relação ao trimestre anterior. A oferta final, ou seja, o estoque, aumentou um pouquinho, aumentou em 2,3%. Nesse primeiro trimestre de 2024, nada demais. Agora, nem todo lançamento caiu, né? Como a gente já observou no panorama nacional, o Minha Casa Minha Vida impulsionou o lançamento. Não foi diferente no Centro-Oeste, com crescimento de 131,7% em lançamento, ou seja, expandiu o lançamento. Venda teve uma queda de 22,7%, mas uma queda também no estoque. Ou seja, lançamento destaque foi Minha Casa Minha Vida no primeiro trimestre. Já o padrão mais elevado, padrão de luxo, super luxo, a gente já observou uma queda em lançamento, então foi ele que puxou para baixo, caiu 18,6% na comparação trimestre contra trimestre, e vendas, por sua vez, manteve-se, né? Cresceu, inclusive, 12,3% no trimestre. Ora, esses são apartamentos luxo, que vai de 1,5 milhão a 3 milhões, e super luxo acima de 3 milhões. Então, menos lançamento no primeiro trimestre, até é natural, né? Normalmente, esse produto mais sofisticado vai para o segundo semestre ou para o segundo trimestre. E aqui não foi diferente no Centro-Oeste. Vamos olhar isso por estado. Primeiro, vamos olhar o agregado, né? Então, a região Centro-Oeste, ela havia lançado quase 6 mil unidades no trimestre anterior. Esse trimestre, ela lançou 3.328 unidades, então uma queda de 44,3% em relação ao trimestre anterior e uma queda de 8,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Essas unidades lançadas, né, a gente pode observar aí que houve uma queda de maneira agregada, né? Mas o padrão que mais lançou foi o padrão Minha Casa Minha Vida, que já vinha lançando bastante, 37%, era 40%, e outros padrões, 55%, mantendo a mesma participação do período imediatamente anterior.
O valor geral de lançamento, ou seja, o dinheiro lançado, foi da ordem de quase 2.800 milhões, cresceu em relação ao mesmo período do ano passado, que tinha sido 2.400, cresceu 14%, e esse VGL, naturalmente, ele é puxado pelos padrões luxo e superluxo, né, que puxam o ticket do apartamento para cima. Eles representaram 41% do valor de lançamento, quer dizer, lançou menos, mas lançou produto mais caro, o Centro-Oeste, né? Então, o destaque é esse, lançou menos unidade, mas unidade bem mais cara foi lançado pelo Centro-Oeste. Olhando agora por estado, né? Unidades lançadas, o único destaque positivo foi o Mato Grosso, né? Em que a gente viu Cuiabá, né? Também Várzea Grande e Sinop, a gente viu um crescimento aí de 10% na comparação período contra período, ou seja, no estado, na região, o único estado que teve um desempenho melhor foi o Mato Grosso. O resto teve um desempenho menor na comparação período contra período. E as vendas? As vendas foram de quase 5 mil unidades no Centro-Oeste como um todo, um crescimento de 20%, crescimento bom, interessante. Caiu pouco em relação ao período anterior, né, ao período do trimestre anterior. Essas vendas muito concentradas em outros padrões, ou seja, padrões fora do Minha Casa Minha Vida, mas também não luxo e superluxo, né? Representaram 73%, e eu chamo a atenção que elas vêm tendo uma representatividade grande. O VGV vendido foi da ordem de 3 bilhões e 600 milhões, um crescimento expressivo, né? Cresceu 11% em relação ao período anterior, né? Então, 3.600 vendidos num trimestre é muito dinheiro. Esse VGV bem puxado pelo padrão de luxo, superluxo, ou seja, 39% do VGV, quase 40%, é produto acima de 1,5 milhão, quer dizer, lança menos, mas está lançando mais caro, e o VGV vendido é um VGV mais caro também. Olhando estado contra estado, a variação foi positiva em todos os estados, ou seja, vendeu-se mais, tanto faz o estado, vendeu mais no Distrito Federal, crescimento de 50%, mais em Goiás, 7,4%, mais no Mato Grosso, 21,8%, e mais no Mato Grosso do Sul. Quer dizer, o Centro-Oeste mostrando pujança comercial. Quer dizer, se tivesse mais lançamento, que não teve, talvez tivesse tido até um desempenho melhor ainda do que apresentou nesse trimestre. Fazendo ali uma análise comparativa, né? Então a gente vê que basicamente uma pequena variação de estoque, uma grande variação de venda e uma variação negativa de lançamento, né? Fazendo uma análise geral do estoque, o estoque total do Centro-Oeste, na ordem de 22.490 unidades, um estoque muito concentrado no padrão estándar, como eu tinha mostrado, quase 40%, 39%, é no padrão que vai do teto do Minha Casa Minha Vida até R$700 mil, e uma divisão por tipologia bem incomum, em que a gente tem uma participação bem grande do 3 dormitórios na oferta final, na ordem de 33%, o que é uma participação, se eu somar com 4 dormitórios, de quase 40%, é uma participação bem elevada das tipologias de 3 e 4 dormitórios. Preço médio, né? E lembrando que o preço médio ele tem o problema de ser médio, né? Tem coisa acima e abaixo. Distrito Federal sempre puxa para cima o preço médio, né? Sobretudo ali pelo plano piloto, 12.600 do metro privativo. Mato Grosso, 9.300. Mato Grosso do Sul e Goiás, muito próximo, 8.600 no Mato Grosso do Sul, 8.300 em Goiás. Aqui a gente pode ver em verdinho
as variações maiores aonde aconteceram, positivas, né? Em vermelho escuro, vermelho mais intenso, aonde as variações foram maiores para baixo, negativas para baixo, né? E, finalmente, a apresentação traz alguns mapas de localização, mas eu vou parar de compartilhar com vocês aqui essa apresentação para fazer a minha conclusão final, né? Mostrando que o Centro-Oeste como um todo, embora ele teve menos, um volume menor, né, de lançamento, né? Ele teve um volume de vendas mais expressivo. O destaque foi o desempenho comercial do Centro-Oeste como um todo. Todos os estados, eu relembro, venderam mais do que o mesmo período do ano passado. O destaque em lançamento foi para o Minha Casa Minha Vida, cresceu. E o VGV vendido, o destaque são para esses padrões mais altos, que lançaram menos, mas hoje já representam quase 40% do VGV vendido na região Centro-Oeste. Esse foi o primeiro trimestre, vamos ver como é que vai ser o segundo trimestre, como é que fecha o primeiro semestre na região Centro-Oeste, para a gente acompanhar a incorporação brasileira. Espero que vocês tenham gostado, continuem nos assistindo, veja as outras regiões também, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e até a próxima.